Apenas então, complementando o vídeo anterior, estamos aqui com a permanente. Uh, e no vídeo anterior eu havia falado sobre a questão da maldade fingida como necessária ou não a manutenção da personalidade ou a mudança da personalidade das pessoas, e para um para outro não adiantaria. E outra, apenas para deixar mais clara a contradição, eles dizem que eventualmente vai lançar maldade, porque já que a pessoa precisa lutar contra a maldade de alguma forma, eles vão lançar uma maldade de alguma forma forjada, que eles sabem que é mentira. E o fato de eles terem optado pela mentira já é uma maldade verdadeira, então, portanto, seria uma luta contra o mal. Ok. Mas, a partir do momento que eles dizem que para manter a personalidade a pessoa precisaria lutar contra o mal, é, e eles dizem que desejariam manter a personalidade da pessoa, então eles inventam a maldade justamente para que ela lute contra a maldade. E se ela, portanto, luta contra a maldade, ela pode dizer para Deus que ela está lutando contra a maldade e manter a sua própria personalidade maldosa. Só que daí tem um problema. Eles dizem que querem manter a personalidade da pessoa, impedindo que ela use a sua própria personalidade e que ela sinta prazer na sua própria personalidade, mesmo que ela lute contra o mal, porque o mal que eles lançam impede fonte de vida. Então, na verdade, como diz Salomão, aqui realmente essa é outra grande contradição. Porque não é só o fato de eles lançarem a maldade para que a pessoa mantenha a sua personalidade, porque já que ela luta contra o mal, ela poderia, teoricamente, manter a sua personalidade intacta, sem precisar, vamos dizer, agir de acordo, vamos dizer, com os mandamentos de Deus. Ou com os conselhos, com os mandamentos e ensinamentos de Deus. Não. Ela poderia ali ter uma personalidade, entre aspas, mais livre. Só que aí começam a ter os problemas. Se ele lança maldade para que eu mantenha a minha personalidade, como que eu posso manter minha personalidade intacta sem precisar mudar de comportamento se essa maldade está me impedindo de usar e de fruir da minha própria personalidade? Ah, agora peguei. Essa é a contradição desses caras. É, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Ah, na verdade eu parei aqui, mas eu não vou falar porque geralmente é outro vídeo. Eu vou continuar aqui um argumento que havia sido feito pelo Holyfield, e aí que para mim realmente ele aqui, de novo, ele poderia ser criticado por mais de um aspecto, mas na verdade foi uma entrevista que ele deu há muito tempo atrás, acho que até eventualmente não houve alteração de áudio, mas de repente colocaram essa entrevista porque ele falou alguma coisa que de repente bateria de frente contra alguma coisa que eu disse. Mas eu não concordo com o Holyfield pelo seguinte, Holyfield diz em uma entrevista que não deixaria eventualmente outras pessoas que eventualmente torcem contra ele numa luta específica, por exemplo. Uma vez eu acho que ele lutou contra o George Foreman e as pessoas estavam torcendo pelo George Foreman, não por ele. Né? Estavam até vaiando ele e tal. E eventualmente ele não deixaria outras pessoas com comentários, esses comentários desses torcedores em lutas contra ele, né? Eventualmente iam fazer ele perder a luta. O Holyfield não permitiria que comentários ou vaias contra ele permitissem, ele não permitiria que isso o afetasse para eventualmente ele perder uma luta contra qualquer adversário. Mas é aquela coisa, tem gente que acaba sendo afetado por isso, né, Holyfield? Então, mesmo que você tenha resistência para isso, o erro que você cometeu nesse comentário, talvez o erro pior, é que na verdade tem pessoas que justamente acreditando nos argumentos dos outros acreditarão que não conseguem ou que não merecem a vitória porque acreditam no argumento dos outros. Esse é o problema. Por isso que eu digo que não pode provocar. Porque eventualmente pro cara não ser abalado, eventualmente lutar acreditando que realmente pode ter a vitória. Mesmo que perca, não importa. Mas no sentido dele dar 100%. Não é todo mundo que se motiva com provocações, Holyfield. Então, apenas mais um complemento. Tá. Os torcedores ainda estão contra ele, o fazerem perder. Mas ocorre que sua luta tinha. Ah, e outra, sua luta tinha fim. E você eventualmente contrata o próximo para lutar se você quiser. No meu caso, eu não. Por exemplo, eu teria de ouvir eventualmente argumentos o tempo inteiro, coisa que eu não concordei, eu não aceitei. Isso poderia, inclusive, me afetar. É, e, eventualmente, eu teria de ser curado o tempo inteiro. Com Holyfield, na luta, não. Na luta, eventualmente, há previsão clara de término. Eventualmente, em outros momentos, não há previsão de término. Tá. Para mim, não vale tanto vencer nessa coisa na qual, numa coisa na qual, eventualmente, eu não me divirta. Só, eventualmente, para mostrar para os outros. Né? Tá, tudo bem. Poderia eventualmente vencer alguma coisa e não mostrar nada para ninguém. Ou ter isso como objetivo parcial. Mas esse objetivo parcial já seria errado e já seria um fator de desânimo, na verdade.
e posso eventualmente ser útil em coisas em que eu sofra menos. Uh, Retorno ao raciocínio sobre não competitividade. Eu só compito no que eu quero. Né? Bom, então, valorizo a determinação de competir, então não posso. Aqui realmente foi sobre os binômios. Na verdade, acho que eu já fiz um vídeo aqui. Tá. Ah, bom, então vamos comentar agora sobre a tal da invasão do Daverson, né, no campo. Né? Aí que tá. Houve um erro de interpretação na minha opinião, porque talvez eles tenham feito uma comparação. Não sei se fizeram uma comparação, eventualmente usando o David, talvez o Davidson não sabe disso. Eventualmente talvez estejam inclusive usando pessoas que nem sabem por que eventualmente estariam falando contra mim. Né? Pode ser também. Então, existe essa possibilidade, então é claro que eu estou respondendo para a pessoa que eventualmente falou por trás. Né? Então vamos lá, invasão de Davidson em campo. Se eventualmente representa, por exemplo, que o gol dele, no caso contra o jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro, né, um jogo antes da final, né, o jogo que o Palmeiras se classifica para a final, inclusive, em que eventualmente no momento do gol do Palmeiras há uma invasão de campo por parte de um jogador da reserva do Palmeiras, e essa entrada em campo é ilegal e poderia anular o gol, não, então só não anula o gol se eventualmente o juiz e nem o VAR observarem isso, no momento do lance, pelo que eu entendi. Só que não faz sentido, eventualmente pode ser feita uma comparação no sentido de que as mentiras lançadas contra mim, Deus não viu, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que não tem como não ver. Então a Bíblia diz que não. Que Deus viu. Que Deus viu, não adianta. E, né. Claro, é aquela coisa. Se você comete um pecado, você acha que Deus não vê? Deus sabe o que está acontecendo. Ou às vezes Deus não viu per si, mas ele sabe que ocorreu. Ele pode não ter visto. Então, se essa foi a tentativa de comparação, não, porque o juiz nada. Não, porque o juiz não viu isso no jogo. Na vida não funciona desse jeito. Na vida sempre haverá, talvez às vezes não só, vamos dizer, numa figura de juiz, vamos dizer, nessa comparação, nessa comparatividade. Mas com certeza haverá alguém que observou. Mesmo que não seja exatamente um juiz. Mas que seja alguém que avalie aquela conduta como sendo correta, não no sentido de um julgamento, mas avalie a conduta como não sendo correta, mesmo que não seja um julgamento, mas já sabe que aquilo é errado, no sentido da observação do pecado. Então, a entidade a que eu me refiro é essa, entendeu? Em campo, você eventualmente representa o gol válido porque eventualmente nem juiz nem VAR viram a invasão, logo não quer dizer se aplique à realidade, porque Deus vê. Deus vê, não adianta. É, nesse caso, fora do futebol. No caso, na realidade, fora do futebol, com mentiras contra mim. Não adianta, viu? Não tem como dizer que não viu. Inclusive, no caso, o próprio Salomão diria que, eventualmente, nessas circunstâncias, o justo, né, ele só seria, vamos dizer, justificado mediante explicação para Deus, pô, Deus, o que pecamos e tal. A justificação seria. E é que tá, quando. Ela só poderia acontecer depois da punição, né? As pessoas eventualmente seriam punidas e aí diriam que aquilo é errado. Elas teriam que pedir ali perdão para Deus, alguma coisa, arrependimento. E elas estariam sofrendo, né? A princípio, não sei se dá para fazer isso antes do sofrimento, eu acho que não, porque daí eles continuariam. Não dá, e não dá, porque daí seria abuso, inclusive. Né? Vão ser punidos. Isso que eu quero dizer, não é só porque Deus viu. Além de Deus ter visto, ele vai punir. Ele vai punir. E aí vão ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender, não adianta. Não é uma coisa de momento, assim, não funciona assim. Não funciona assim. Vai punir, vai punir. Porque eventualmente o próprio Salomão disse que vai acontecer, entendeu? Aqui, aqui eu não sei exatamente o que o Casimiro quis dizer. Eu vi alguns vídeos dele ali, eu não sei, pode ser que ele não tenha dito isso pra mim, alguma coisa. Mas de qualquer forma eu vou discordar dele mesmo, mesmo em conceito. Diz Casimiro. Não dá pra entender. Não dá pra entender de Vasco se eventualmente. Não, ele diz o contrário, ele diz eventualmente assim, se você eventualmente. Eu estava falando em relação ao Pássaro que fizeram ali, tanto com ele quanto o Diniz, a diretoria e por exemplo, o clube inteiro eventualmente não fez uma administração totalmente boa, vamos dizer assim, tanto que o Vasco não subiu para a primeira divisão. E apresentando muitas vezes um futebol sofrível e tal. O próprio Casemiro fala bastante sobre isso. Mas é aquela coisa, o Casemiro não entendeu. E ele critica ali o Alexandre Pássaro e tal. Não, porque no final o Alexandre Pássaro deu umas declarações ruins e ele não entende nada de Vasco. É claro, mas mesmo em um ano, ou em menos tempo do que isso, porque provavelmente o Casemiro já criticava antes. É que eu vou ter que defender o Pássaro. O Pássaro, ele tem uma certa razão do que ele está falando, porque ele não tem como entender tudo de Vasco desde o momento que ele entra.
Ou mesmo depois de alguns meses, e mesmo talvez depois de um ano. Ele não tem como entender tudo em Vasco. Então, o Pássaro foi contratado para o seu trabalho. Ele não, o Pássaro, quando ele entra no Vasco, ele não tem a obrigação de entender. Ah, o Casimiro. Não, o Casimiro diz isso, porque Casimiro Casimito Casivilão. O que ele diz o Casimiro? Ele diz assim: não, você não tem como. Quando você entra no clube, você tem que saber onde você está pisando. Negativo, porque ele não tem como saber. Ele não tem como conhecer totalmente a estrutura, como é que funciona a instituição totalmente. Ah, ele tem que saber onde. Como saber onde? Ele não tem como saber. Ele pode saber uma coisa ou outra. Ele não tem como saber inteiramente de Vasco. Quando um profissional é contratado, Casimiro, ele não tem que entender da instituição, de maneira nenhuma. Ele tem que entender o trabalho dele, ele tem que fazer bem o trabalho dele, independentemente de entender a instituição. Ele vai entendendo a instituição com o tempo, e pode levar anos para ele entender completamente uma instituição. Isso se ele não precisar, às vezes até atingir cargos, entre aspas, maiores, para poder entender mesmo a instituição. Então não adianta dizer isso. Ou pelo menos se você não tem um cargo lá, mas conviver muito tempo lá. Posso estar errado, me parece não é o caso do Alexandre Passa. Ele não tem como. A obrigação do Alexandre Pássaro é fazer um bom trabalho. Aí você pode questionar se ele fez um bom trabalho ou não. Direito seu. Direito seu. Porque você diz entender de Vasco, mas você não entende de futebol. E não entende totalmente de administração de futebol. Como é que eu vou entender totalmente? Eu tenho que saber exatamente no local onde eu entrei na instituição. Não tem como. Não tem como. Antes de pisar na instituição, eu tenho que entender como. Não, isso é impossível. Esse cara é louco de falar uma coisa dessa. Isso é impossível, cara. Não existe isso. Da mesma forma, se eventualmente essa for a comparação que eventualmente tem na minha situação da igreja, não faz nenhum sentido. Rigorosamente nenhum sentido. Eu não tenho como entender totalmente a instituição onde eu estou. Eu vou aprendendo com o tempo. Aliás, não é nem só em relação à instituição. As pessoas são a instituição, claro, mas não é questão de entender a instituição. Esse argumento está errado, que é o argumento depois utilizado no Palmeiras. Que eu vi num vídeo ali que eles fizeram, promocional para a final e tal, se não me engano, antes da final da Libertadores. Estava errado a administração do Palmeiras. O pessoal não tem que vir aqui se adaptar à instituição. Muito menos da igreja. A igreja tem que se adaptar a Deus, acabou. Esse argumento já foi superado, já há 500 mil anos. Eu não preciso entender a instituição. A instituição que se exploda. Não no sentido de morte física. No sentido de que eles vão ter que ser repreendidos se fizerem merda. Seja igreja, seja Vasco, seja o que for. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Fez errado? Pau em cima de você. Agora, pau em cima do Casimiro que fez um comentário burro. Nada esperto. Ou sabe que está mentindo, né? Ou um comentário mau caráter. Porque prefere a mentira. Ou não, ou sem um argumento sem pensar. Claro, como é que o cara vai saber, vai entender de Vasco? Ah, ele tem que saber totalmente da instituição. Não dá! Não dá pra fazer isso. Tem que conviver na instituição antes. Não existe isso. Não existe isso. Você pode entender de Vasco, Casimiro, mas de futebol, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, como é que o cara faz isso? Tinha um outro comentário que ele fez em relação a isso que eu agora não estou lembrando. Ah, não, que daí, ó, talvez agora pareceu que foi uma crítica em relação a mim. Que ele disse que o Alexandre Pássaro ali fez uma. É, eu estava fazendo análise do Vasco a partir dele, então ele só está falando dele, só está se protegendo. Porque eventualmente eu falei que eu só estava me defendendo aqui no canal, né? Então ele só está fazendo uma análise do ponto de vista dele, então ele não está falando do Vasco, então ele só se importa com ele mesmo. Mentira, porque eu falei um monte de comentário aqui que era doutrinário. Eu não falei só comentários institucionais. Então, de maneira nenhuma, eu não estou usando. Claro que eu uso o canal bastante para me defender, mas eu não fiz só isso no canal. Vai ver a quantidade, mesmo nos vídeos em que eu me defendo, né? Eu me defendo, sim, claro. Nos vídeos em que eu me defendo, eu falo de um monte de tema doutrinário. Um monte, as pencas. E nesses comentários doutrinários eu admito que às vezes foi ataque. Só que muitas vezes só foi correção. Correção para mim não é ataque descaracterizando o argumento. Descaracterizando inclusive competitividade, não é mesmo? Grande Kozlovski, né? Eu aprendi a perder. Pois é, eu aprendi a não aceitar derrota injusta. Aprendi a não aceitar ilegalidade. Ilicitude, violação à norma, violação à moralidade esportiva. Eu aprendi isso também. Não é só derrota. Eu aprendi a perder. Pô, mas claro, se eu tiver errado, sim. Agora, no caso do Casimiro está errado. Ah, e qual é esse comentário que eu estou falando? É de que a instituição, que a pessoa não pode entender da instituição, e que eventualmente o Alexandre Pássaro fez um comentário só dele mesmo. Não, o Alexandre Pássaro eu não sei, não posso falar por ele. No meu caso, se eu só estou aqui me defendendo, pô, nos vídeos que eu me defendo eu faço 500 mil comentários doutrinários. Inclusive comentários doutrinários para me defender. Eu não falo a igreja. Pelo contrário, eu já falei aqui no canal, por exemplo, que eu não falo que a igreja é só a partir da minha análise. Você pode ter uma boa experiência na igreja. Vá lá e não cometa pecado nenhum. A tua experiência a princípio vai ser boa. A princípio a tua experiência vai ser maravilhosa. Se você fizer quase nada de errado, a tua experiência vai ser espetacular.
Então não é essa a questão, isso aí não tem nada a ver, tá ligado? É, não é só a igreja do meu ponto de vista, é a igreja do meu ponto de vista, com vários comentários doutrinários caracterizando erros da igreja ou de outras pessoas que falaram besteira. Então isso aqui está em todos os vídeos, então como que é só a minha perspectiva na igreja? Tem um monte de comentário doutrinário aqui para eventualmente tentar elucidar e orientar pessoas para ter bons comportamentos. Então é isso por enquanto, esse vídeo fica por aqui, vamos continuar em outros vídeos. É isso aí, é nóis, então tá bom, valeu!